Um pouquinho de imprensa aí, que faz tempo que não falamos aí. A Veja dessa semana traz uma capa instigante aí, que é sobre os advogados da Lava Jato. E nós temos aí no post no jornal GGN dizendo que a reportagem da Veja revoltou os advogados. Quando eu vi a capa, um sujeito deslumbrado, exibindo o seu charuto, não tinha dúvidas que era o padrão imprensa de não entrar no caso diretamente, mas de expor a pessoa. Eu esperava uma reportagem de mau fôlego, né? A Veja ela tenta de todo jeito se livrar da herança maldita deixada aí por todo esse período aí que foi dirigido, que o Roberto Tivita traz o padrão esgoto, expõe a revista com qualquer leitor com discernimento, morre, esse padrão se mantém por algum tempo, e agora entrou um pessoal que tenta fazer jornalismo, mas caiu numa armadilha definitiva, né? Não tem jeito, você viciou o leitor num tipo de jornalismo pesado, de catarse, de esgoto, aqueles leitores mais equilibrados ou com mais discernimento pularam fora. Quer dizer, o que você tinha antes no padrão Veja? Você tinha uma mistureba aí, o Mino nos anos 70, depois o Gaspar e o Guzzo nos anos 80, num certo período, o Mário César Conte e o Paulo Moreira Leite, você tinha que ter um mix. Então, de vez em quando, você tinha lá matérias de capa com uma nova artista que chegava aí, Sônia Braga, coisa e tal. Daí uma matéria de comportamento sobre um fato de impacto na opinião pública. Daí a matéria de política. A Veja, o que ela fez? Ela entra um pessoal que não tinha a menor experiência com matérias de peso, onde que é a formação mais pesada do jornalista? Na matéria política, na matéria econômica, na matéria investigativa. Era um pessoal que não tinha a menor noção aí de o que é esse mix da receita jornalística. E daí antes disso, veio o Carlinhos Cachoeira alimentando a Veja de escândalos, aquela sucessão de escândalos, a Folha foi atrás também, escândalos inverossímeis aí, que envenenam o leitor mais equilibrado pula fora, ela fica prisioneira daquele outro leitor. Daí vem a Lava Jato, e daí a imprensa passa a comer na Lava Jato, acaba o jornalismo investigativo, né? Tempos atrás, o Audálio Dantas organizou um seminário em Tiradentes para discutir imprensa. Eu participei de uma mesa aí sobre... Pegava a Lava Jato. E uma grande repórter que estava aposentada desafiou, se você estivesse à frente dessas publicações, o que você faria? Eu conversei com ela depois. A primeira coisa que eu faria era te contratar porque você faz jornalismo. Então a imprensa não, ela passou a comer na mão da Lava Jato e passou a fazer uma abordagem de internet. Notinhas curtas aí, sem aprofundamento, sem tempo para aprofundamento, né? Então, quando o leitor cansa, essa questão da tiragem da Veja é fake, hein? Esse negócio de 1.200.000. A Veja deve estar com uns 400, 500 mil aí, mas nem revista boa sobreviveu, em termos de impressos aí, a essa maré da internet. Não tem jeito, ela turbina a tiragem dela. Como é que ela turbina? Ela distribui a assinatura para todo lado, às vezes o sujeito não quer renovar, continua recebendo a assinatura, e ela comprova para o Instituto Verificador de Circulação que tem aquelas assinaturas. Depois o sujeito não paga, ela não vai cobrar na justiça o sujeito, não vai, porque foi uma assinatura forçada, e ela vai mantendo essa aura de 1.200.000. É bobagem. Só que quando você tinha 1.900.000, você pagava essa diferença. Você pagava essa diferença que diluía nos custos de promoção. Então, digamos, eu gastava 50 milhões aí por ano para bancar um determinado número de assinaturas que permitiam manter a ideia de 1.200.000 exemplares e não baixar a minha tabela de preço. Quando o negócio vai para 900, 800, o preço fica inviável. E ao mesmo tempo, com a crise, com o avanço da internet, com a televisão levando a maior parte da publicidade, a tabela da Veja caiu. Então essa encrenca que a Abril tem financeira está ligado a isso aí. Daí entra o pessoal novo que quer fazer jornalismo. E não consegue fazer jornalismo, porque fica prisioneiro disso. Vamos pegar essa matéria de capa aí sobre os advogados. Nós estamos fazendo uma série, vocês estão acompanhando, junto com o DCM, aí,
GGN e DCM aí sobre a delação premiada, você tem um filé para o jornalismo investigativo, que é levantar as relações entre esses advogados que surgem do nada e se transformam em milionários fumando charuto, deslumbrados, né? A Mônica Bergman é boa para pegar esses deslumbrados, que ela vai dando corda e o sujeito vai se revelando sem colocar um adjetivo, né? Então, mas está amarrada a Lava Jato. Não pode criticar a Lava Jato, não pode criticar o juiz Moro, não pode criticar os procuradores. Então ela não pode entrar no filé mignon da investigação, que são as relações entre esses advogados e os procuradores e o juiz. Você tem uma comunidade lá em Curitiba que claramente você tem relações de compadrio aí. Então ela vai descrever, ela tem que contar a história sem contar o final. Sem contar o final. Então o que ela faz? Ela pega todo o entorno. O deslumbramento do sujeito que 10 anos atrás participava de festinha, promoção de festinhas, e hoje é um sujeito que ganhou 30, 40 milhões. Daí fala, qual que é a especialidade dele? Não, ela apresenta os advogados como jovens empreendedores. Aqueles caras que perceberam antes dos outros advogados consagrados os caminhos da delação premiada, fizeram o seu marketing e ganharam, e tiveram sucesso. São os empreendedores bem-sucedidos. Isso aí não cola com ninguém, né? Primeiro que a delação premiada não é uma ciência que nem vários ramos aí da ciência jurídica, da ciência penal e tudo mais, né? A especialidade da delação premiada é a capacidade que tem o advogado de convencer os procuradores e o juiz. Então você tem uma relação pessoal nítida aí. Se você tem uma relação pessoal nítida, como que você tem que investigar? Quais são os desdobramentos dessa relação pessoal? Como é que esse pessoal conseguiu? Disse lá que um advogado é concunhado de um procurador. Tem um caso que nós já relatamos de outro advogado que é irmão de um procurador. Tem um outro advogado que trabalhava em dobradinha com a esposa do Moro no departamento jurídico das APAES. Você tem todos esses pontos. A revista não pode ir. Não pode ir porque está presa a isso pelos leitores que restaram daquele período de esgoto, e também porque depende ainda da Lava Jato como alimentadora de informação. Então fica uma reportagem. Os advogados perceberam, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reportagem sobre. Estava na Veja ainda, Ribeirão Preto, sobre os barões da cana, quando estourou o preço da cana e do açúcar, a Copersucar se mostrou uma. Então eu tinha que ir lá, mas não podia falar politicamente das relações da Copersucar, Jorge Atala com o DOPS, com a operação do ECOD e tudo. Então você falava o quê? Você mostrava os sinais de riqueza. Mas lá era diferente, hein? Era um pessoal, aqueles usineiros lá, eles tinham uma tradição de trabalho, aquela italianada que veio aí, venceu e tudo aí, mas tinha um jogo político lá, de oficiais sendo contratados como abre portas, esse negócio todo. Agora o que a Veja fez foi isso. Dentro dos limites que ela tem, ela produziu uma reportagem que aparentemente mostra o sucesso desses jovens que têm visão empresarial e tudo, e ao mesmo tempo cria essa dúvida, como que eles conseguiram isso? O mesmo caso a Folha de São Paulo. A Folha está fazendo uma série sobre a Lava Jato, aí colocou tem alguns bons repórteres nessa série, mas a série não existe. Não investiu em nada. Então você começa a discutir. A Lava Jato, você pega 5 questões. Esse sistema que se formou em torno da Lava Jato. Pega 5 temas lá, dá para repórteres do dia a dia, os repórteres fazem como se fosse uma matéria do dia a dia. Qual a conclusão disso aí? Os jornais eles perderam a capacidade do jornalismo investigativo. Só conseguem quando vem pronto da Polícia Federal, do Ministério Público. Só assim que se consegue. Isso aí não é jornalismo. Vamos pegar um caso recente aí, uma matéria que nós publicamos sobre o governador Paulo Artung, lá do Espírito Santo. O grande trabalho foi feito por quem? Por um jornal online lá, o Século Diário, feito por jornalistas experientes, fora desse mercado convencional, e algumas matérias da Gazeta, que é o jornal de Vitória, mas sem aprofundamento. E veja bem, nós estamos falando em jornalismo investigativo num período em que as informações nunca estiveram tão disponíveis. As informações estão aí, você tem os bancos de dados, você tem que ter a capacidade de relacionar os fatos, de criar a narrativa. Os jornais não conseguem mais isso, e as revistas também, porque ficaram presos. Aquela fonte de informações da Lava Jato, não desenvolveram
novos jornalistas, com tempo, inclusive, para poder investigar e juntar as pontas, tem medo de confrontar os leitores que ainda estão começando a entender os abusos junto com os méritos da Lava Jato, mas ainda não aceitam a crítica aberta. Então os jornais ficam prisioneiros do seu medo. É um jogo complicado, né? E no caso da Veja, mais ainda, porque o que o Roberto Tivita fez com a revista, olha, vou te falar, equivale a pegar um pai que leva o filho para se prostituir. Eu nunca vi uma falta de respeito com o jornalismo. Outro dia eu conversava com um empresário muito atacado pela Veja. Lá ele tinha boas relações aí com Lula e tudo aí. E tinha relações com a Abril, fazia parte aí de alguns conselhos da Abril. Foi falar com o Roberto Tivita. Falou, pô, vocês estão me atacando. Enquanto você não abandonar esse povo aí, nós não vamos parar de te atacar. Então, digamos, aquele espírito de guerra lá que deu um poder de chantagem monumental para a revista, vai passando, vence a guerra, o que você faz agora? Então tem os coitados aí que entram, assumem a direção, os bons jornalistas que estivessem lá atrás não teriam embarcado nessa aventura maluca, mas não tinha jeito, porque ele achava que ele deveria ser o diretor da revista e se transformou nesse lixo que não adianta. É que nem um viciado em crack, né? Você começa a sair, tenta sair, uma coisa te puxa atrás aí. É o medo de perder mais leitor ainda, é o medo de como que o mercado publicitário vai reagir. É um jogo, e é interessante que agora, eu também já escrevi um artigo sobre isso, você está tendo uma mudança nesse padrão da imprensa. Está saindo, digamos, o Neandertal lá, aquele perfil MBL raivoso, baba-sangue, que usa aquela adjetivação forte. Eles estão querendo trazer agora o Lord inglês, o conservador inglês, que é conservador na economia, é liberal nos costumes, tem uma certa linha, cujo estereótipo é o Luiz Roberto Barroso, né? E mas todo esse pessoal que conseguiu voltar ao mercado de trabalho, conseguiu espaço, conseguiu ascender dentro daquele estilo de guerra lá, do esgoto mesmo aí, eles estão numa encruzilhada monumental, né? Mas mais do que isso, mesmo entrando nesse novo estilo, a imprensa do período em que era crucial o discernimento, a capacidade de mediação, a imprensa brasileira, ela conseguiu matar aquele que poderia ser o grande fator de diferenciação dela em relação aos fake news e outros. Ficamos por aqui então.